Presente em vários modelos de produção, as novas tecnologias estão também no cultivo de flores e plantas ornamentais. Com a tecnologia é possível produzir mais, com ampla viabilidade econômica. Então vamos ter mais uma parte do nosso curso de plantas ornamentais. Agora nós temos aqui uma tarefa bastante complexa, que é sobre inovação tecnológica. A inovação tecnológica para plantas ornamentais, nós temos de todos os módulos, de todos os lugares, em todas as áreas, e isso torna assim um pouco mais difícil para falar sobre inovação tecnológica. A forma que eu encontrei para falar um pouco sobre a inovação tecnológica foi comentar com vocês em dois sentidos. O primeiro seria, como já foi abordado no momento dos vasos floridos, a viabilidade econômica. A viabilidade econômica, de uma certa forma, entra toda hora na inovação tecnológica e vocês vão ver um pouco o porquê. E também, paralelamente, quero abordar como um segundo ponto nutrição de plantas e controle de clima. De uma forma assim bastante rápida, mas entrando em alguns pontos onde a gente sempre pensa na nossa inovação tecnológica na produção. Aqui já deixo uma ideia em relação a plantas ornamentais. O produtor de plantas ornamentais, ele luta constantemente, muito criativo, né? Sempre com inovações tecnológicas que podem dar certo ou podem cair no esquecimento muito rápido, né? Ele teve uma ideia fantástica, começa com aquela ideia, mas não deu certo, faltou recurso, alguma coisa que ele não conseguiu descobrir, um detalhe, e cai no esquecimento. Às vezes uma ideia, uma inovação não custa nada, né? E dá um sucesso total para o produtor, e tem algumas inovações que quebram o produtor. Então o produtor ele inventa uma adubação diferente que no fundo no custo não é muito, mas prejudica toda a sua produção, e eu já vi isso acontecer com alguns produtores quebrarem por causa da inovação e que acabou não dando certo. Como já foi comentado, a viabilidade econômica, nós temos isso bem claro, tudo precisa ser remunerado. Esse tudo a gente não consegue sempre dimensionar. E nesse ponto aqui, acho que o que mais a gente precisa salientar, né, depois de todas as contas pagas, as amortizações dos investimentos, não podemos esquecer do próprio salário do produtor, que muitas vezes ele confunde isso com lucro ou com uma coisa que ele está fazendo porque gosta. Né? E o produtor precisa ser remunerado também no seu tempo dedicado à produção, e como é ciente do produtor de flores, né, produtor de ornamentais, que o tempo que ele gasta é bastante, e se ele não gastar, já temos um bloqueio na nossa viabilidade econômica. E principalmente, né, a nossa produção precisa dar lucro, né? Além da remuneração do próprio produtor. Continuando então, a palavra que a gente mais viu falar, tanto do agrônomo como do próprio produtor, é a palavra conhecimento. Isso vem de encontro com aquilo que quando a gente precisa tomar uma decisão, a escolha da cultura. Qual é a cultura que eu vou produzir? E imediatamente com essa pergunta, com essa dúvida que nós temos, né, eu escolho uma cultura, vou precisar a decisão também de onde vou comercializar essa minha produção. Se isso está claro, né, eu estou identificado com a cultura, se eu tenho esse conhecimento já dessa cultura, enquanto não tiver conhecimento suficiente, vou procurar mais conhecimento e vou também identificar aonde está o meu mercado. E aí eu posso já começar a realmente decidir a minha produção, né? E como foi colocado também, nesse próximo vídeo aqui nós vamos ver que o produtor, né,
é que ele pode fazer aquilo que ele dá conta de fazer. O produtor, ele precisa ter essa noção. Ele não precisa de ter recursos, né, grandes contas, investimentos altíssimos, mas é conhecido que a nossa produção de flores pode ser mais caro por metro quadrado e pode ser assim um investimento alto dependendo do tamanho de produção que nós vamos fazer. Então, o que dá conta de fazer, né, é esse dimensionamento que nós precisamos sempre pensar. Já escolhemos a cultura e a comercialização, agora vamos ter o nosso dimensionamento para pensar na sustentabilidade. E isso é onde me referi nesse sentido da tecnologia adotada versus viabilidade econômica. Vocês veem que volta de novo a nossa palavra viabilidade econômica, né, dentro da nossa produção. Sabemos que na área de flores temos altos custos, na mão de obra, nos insumos, né, insumos com bastante embalagens, principalmente as embalagens, e na infraestrutura. Além de impostos, taxas, e ainda é preciso cumprir muita legislação. Então, esses altos custos vêm ainda aumentar, né, aquele risco que nós já temos na nossa comercialização. O mercado exige uma qualidade. Qual é a qualidade do mercado exigido, né? A gente pode pensar que a pessoa fica contente com qualquer flor, mas se a flor não dura nada, não volta a comprar mais. Se a flor estiver manchada ou já com algum prejuízo na flor, então não vai ter mais a comercialização tão fácil ou no valor que nós queremos. E aqui nós colocamos mais uma palavra que é muito forte também na floricultura. É o dumping da concorrência. É muito fácil um produtor começar a produzir, outros veem que ele está ganhando dinheiro e outros começam a produzir. Mas não existe mercado local para tantas flores. Então começa aquela concorrência e começa o dumping. E esse dumping na área de flores também é muito forte até o produtor conseguir se estabilizar. O dumping, né, é feito de uma forma até um ou dois quebrarem para entrar na produção também. Então, isso é uma realidade de risco na nossa produção de flores. E outro ponto que eu quero sempre lembrar também é produzir e encontrar a hora certa de venda. O produtor, às vezes, não presta suficientemente atenção no detalhe, vai produzir e a flor chega numa hora antes do mercado importante. Por exemplo, o Dia das Mães. Dia das Mães é o segundo domingo de maio e às vezes a flor já está pronta em final de abril. A flor não espera até o segundo domingo de maio. Então, o que nós vamos fazer, né? Vamos planejar direito para evitar essa hora certa da comercialização. É a quantidade da comercialização da sua flor, né, na hora certa que o mercado vai pedir esse produto. E para produtores pequenos aprenderem de uma forma prática da sua produção, é recomendado sempre fazer a produção semanal, né? Toda semana ter a sua produção e entregar a sua produção semanal. A entrega da produção semanal dá a experiência, a prática, para depois ele decidir para também produção de picos, Dia das Mães, finados, final de ano, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, né? Nós temos muitas datas que pode ser comercializado a flor na hora certa, mas o risco é muito maior nesses momentos, porque muitos produtores têm essa mesma ideia, a sua concorrência vai aumentar e você vai ter um grande risco de não conseguir recuperar aquilo que o produtor investiu. Como podemos pensar em reduzir custos e riscos? Aqui entra, né, duas ideias que precisamos sempre pensar. Constante atenção aos detalhes e
As soluções são nas inovações tecnológicas, né? Você vai em todas as suas áreas, tanto na sua parte de planejamento, na parte de compras, na parte de produção, na parte de comercialização, de marketing. Marketing, muitos já conhecem de outras áreas, sabem que é necessário constantemente inventar, inovar, fazer alguma coisa diferente para você conseguir a sua produção. Então, para a redução de custo, a inovação tecnológica é o que a gente coloca muito rápido na nossa ideia. Aqui estão alguns pontos, né, que eu queria assim comentar de uma forma talvez até breve, não vamos conseguir destrinchar totalmente, mas pensar em alguns, e alguns eu vou detalhar um pouquinho mais. No planejamento, né, a gente sabe que é o nosso ponto de partida. Mas nós não podemos esquecer que, se fizermos o planejamento, constantemente vamos revisar o nosso planejamento e ajustar aqueles detalhes que não deram certo. Na logística, né, o produtor, muitas vezes, ele planeja, depois ele aumenta e mudou a sua logística. Ele precisa constantemente inovar na sua logística conforme ele vai crescendo na sua produção. Agir a tempo, sem dúvida nenhuma, todas as estratégias que criamos para agir a tempo são válidos, porque, como disse o agrônomo no vídeo, ele fala que estamos trabalhando com beleza, estamos trabalhando com sentimentos, né? E se chegarmos atrasados, ou com a planta, ou com o sentimento da pessoa, né, já estamos perdendo de novo o nosso objetivo. Aqui vem uma ideia também, né? Cuidar bem do RH. Toda hora a gente ouve falar falta de recursos humanos, falta de pessoas para trabalhar. Na Europa já vimos muito essa situação e estão automatizando cada vez mais, principalmente aqueles serviços repetitivos. Então, temos muitas opções em automatizar, em robotizar. Aqui já estamos automatizando muitas partes da produção, aquilo que é possível, economicamente viável. Mas eu também acredito que podemos cuidar melhor dos nossos recursos humanos. Podemos trabalhar melhor com as pessoas. A partir do momento em que respeitamos as pessoas com a dignidade e com o respeito que cada um merece, já vai ter uma evolução muito grande na nossa produção. É certo que os custos que são pagos para as pessoas que trabalham nas flores ainda é muito pouco para os funcionários, né? Pessoas que trabalham vivem de salário mínimo, mas é uma realidade do país e é um serviço agradável, às vezes, né? Nem sempre, né? Às vezes trabalham em estufas em condições quentes demais ou até em algumas situações com certa insalubridade, mas, em geral, o trabalho com ornamentais é algo agradável e que deixa as pessoas em condições de progredirem na vida também. Então, cuidar bem dos recursos humanos é uma grande estratégia, principalmente na agricultura familiar, onde as pessoas podem valorizar a sua própria habilidade de criatividade e a sua própria habilidade de produção, de atividades. Estratégias, né, que nós temos na parte de produção de flores são inúmeros, né? E nessas estratégias o envolvimento de um produtor com outro torna, né, como eu vou comentar um pouco para frente, a grande saída de trabalho em associações, cooperativas ou em grupos de produtores que vão poder trabalhar juntos. Marketing não é bem a minha especialidade, mas eu sei que quando você tem um produto e você coloca isso em divulgação, com certeza você vai conseguir um preço melhor e conseguir valorizar o seu produto. O produtor pode apostar mais em marketing e vai ter mais certeza na sua viabilidade econômica.
Também na biotecnologia, hoje nós temos aquilo que o mercado muitas vezes quer, variedades novas, emoções novas, coisas que alguém não tem, ou aí uma outra pessoa tem. Então existem muitas opções hoje, né, muito crescimento na biotecnologia. Vou mostrar alguns slides na parte da biotecnologia também. Na biotecnologia, hoje, a gente poderia imaginar, né, assim, o que é biotecnologia? De uma forma bem simples, né, a interação de todas as áreas profissionais, engenharia, biologia, química, né, e aí a gente tem uma interação muito grande, e com essa nova biotecnologia estão surgindo, então, muitas novas possibilidades de variedades, né, a cada ano aparecem muitos cultivares novos, plantas que antigamente não eram viáveis, né, economicamente, e hoje são viáveis. E eu gostaria então pensar com vocês aqui o porquê que isso se torna possível, né? E aqui a gente poderia assim trazer um pouco à tona a transgenia, né, os transgênicos, que foi a própria natureza que nos mostrou isso, né? Já comentei isso de uma forma rápida na produção de vasos floridos, e que a transgenia já existia na natureza. O homem usou bastante tempo o Agrobacteria tumefaciens, e este fazia então o transplante, para o benefício da própria bactéria, um pedacinho do seu DNA dentro da célula da planta. E hoje, para produtores de flores, a agrobactéria acaba sendo um problema sério fitossanitário, muitas vezes em alguns produtores não resolvido, já eliminou muitas variedades suscetíveis da produção, e isso vai continuar acontecendo enquanto o produtor não se adaptar a essa situação, desse problema, dessa doença. Mas a biotecnologia conseguiu, com esse aprendizado, a fazer uma novidade ou uma nova tecnologia de produzir variedades, né, novas variedades, contribuir muito no melhoramento, né, e tornando mais eficiente, mais rápido e mais preciso. Como é que isso é possível na nossa produção? Na biotecnologia. Então, o que acontecia antigamente, né? Cruzava-se variedades ou colocava uma nova variedade que tinha o gene e que tinha também as suas características das duas variedades. Acho que está dando para ver bem no quadro aqui. Eu imaginei que talvez não fosse ficar tão visível. E a diferença da nova biotecnologia, né, os pesquisadores, as empresas, eles conseguem pegar só um gene desejado, inserir dentro, né, da cordão ou dentro da genética da planta, e conseguir manter as características daquela variedade anterior com mais um detalhe que estava faltando. Então, essa facilidade que eles estão tendo agora, eles estão criando muito rápido novas cultivares, novas viabilidades, né, de produção. E isso é algo da inovação tecnológica que agora vai continuar assim de uma forma bastante eficiente e bastante interessante. Investimentos são altos nessa área, e na área de flores já existem muitas novidades, né? Plantas que antigamente eram conhecidas só no jardim, por exemplo, dália, algumas outras plantas que não tinha no jardim, hoje já existem produções grandes, né, de uma forma economicamente viável.